Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Tuas asas que nos elevam em contemplação. Na semana passada, nós encerramos o terceiro artigo da nossa profissão de fé, que afirma: Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Vamos recordar que o primeiro artigo era aquele que dizia: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O segundo artigo, aquele que diz: e em Jesus Cristo, seu Filho único, nosso Senhor. E o terceiro, esse que nós acabamos de recordar. Hoje, nós vamos entrar no quarto artigo da nossa profissão de fé, que afirma: Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Olha que com esta afirmação do quarto artigo da profissão de fé, nós chegamos aí ao coração da nossa profissão de fé. Porque o mistério pascal da cruz e da ressurreição de Cristo, ele está no centro da boa notícia que os apóstolos e a igreja, na esteira deles, devem anunciar ao mundo. O projeto salvador de Deus se realizou de uma vez por todas, como nos afirma a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 26. E esse projeto salvador se realizou de uma vez por todas pela morte redentora do Filho de Deus, Jesus Cristo. A igreja permanece fiel à interpretação de todas as Escrituras dada por Jesus, mesmo antes e também depois da sua Páscoa. Como nós vemos quando ele se encontra com os discípulos de Emaús, no dia da ressurreição, ele faz aquela pergunta: não era preciso que Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? Então, esses sofrimentos de Jesus, que foram causa da nossa salvação, eles tomaram uma forma histórica concreta pelo fato de Jesus ter sido rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos escribas, como ele mesmo fala no anúncio da sua paixão. Nós ouvimos na última semana e vamos ouvir novamente, na semana passada, o primeiro anúncio, essa semana o segundo anúncio da paixão, no Evangelho da Missa. Esses líderes religiosos de Israel entregaram aos gentios o Senhor Jesus para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Nos vai recordar o Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 19. A fé pode, pois, tentar perscrutar as circunstâncias da morte de Jesus, transmitidas fielmente pelos evangelhos e iluminadas por outras fontes históricas, para melhor compreender o sentido da redenção. No primeiro parágrafo, sobre o quarto artigo da profissão de fé, o Catecismo da Igreja, ele vai situar historicamente a morte redentora de Jesus. Esse primeiro parágrafo tem como título Jesus e Israel. E é relacionando Jesus com as instituições de Israel que o Catecismo vai nos dar esse contexto da sua entrega redentora. Desde o início do ministério público de Jesus, fariseus e também adeptos de Herodes, com sacerdotes e escribas, eles mancomunaram-se para matar Jesus. Por que isso? Por causa daquilo que ele fazia, por causa daquilo que ele ensinava. O Catecismo nos diz: por causa de certos atos por ele praticados, e aqui inclui expulsão de demônios, perdão dos pecados, curas em dia de sábado, interpretação original dos preceitos de pureza da lei,
familiaridade com os publicanos e com os pecadores públicos. Então, por causa de tudo isso, Jesus pareceu a alguns mal intencionado e suspeito de possessão demoníaca. Então, ele é acusado de blasfêmia, acusado de falso profetismo, que são crimes religiosos que a lei de Israel punia com a pena de morte, mas para os judeus uma pena de morte na forma de apedrejamento. A crucifixão, ela era uma maneira de dizer que Jesus foi não só um criminoso, mas também foi um amaldiçoado por Deus, né? Maldito aquele que pende sobre o madeiro, né? Só que os judeus não crucificavam ninguém. Daí eles também terem essa iniciativa de entregarem Jesus aos romanos, para que os romanos os crucificassem, porque a forma de execução pela cruz era uma prática comum entre os romanos. E, morrendo Jesus na cruz, eles diriam, ele é de fato um homem amaldiçoado por Deus, aquilo que ele ensinou, aquilo que ele fez, não é aprovado por Deus. Nós que cremos sabemos que sim, que tudo que Jesus fez e ensinou é o próprio Deus que agiu por meio dele, já que ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E a confirmação de Jesus, né, da sua missão, ela vem muito clara para nós através da sua ressurreição. Muitos atos e palavras de Jesus constituíram, portanto, um sinal de contradição para as autoridades religiosas de Jerusalém, que são frequentemente denominadas no Evangelho segundo São João os judeus, mais ainda do que para o comum do povo de Deus. Então não é que os judeus rejeitaram Jesus, né? Os líderes religiosos de Israel se sentiram incomodados com Jesus e eles o rejeitaram. Sem dúvida, as relações de Jesus com esses líderes de Israel, com essas pessoas piedosas, religiosas, não foram essas relações sempre exclusivamente polêmicas, né? Principalmente com os fariseus. Os evangelhos às vezes apresentam uma figura muito negativa dos fariseus, porque quando os evangelhos foram escritos, depois da queda da cidade de Jerusalém, os fariseus eram quem comandava as sinagogas, né? E ali nas sinagogas eles estavam expulsando os cristãos. Aí uma imagem um pouco mais negativa a respeito dos fariseus. Mas olhando, mesmo dentro do Evangelho para a realidade histórica, nós vemos que há momentos de bom relacionamento com os judeus, ou não só momentos com fariseus, mas não só momentos, mas também fariseus que eram próximos de Jesus. Nós vemos que são os fariseus que previnem Jesus a respeito do perigo que ele corria. São também os fariseus, alguns deles elogiados por Jesus, como o escriba lá de Marcos 12, versículo 34. Vemos que Jesus várias vezes entra na casa dos fariseus e toma refeição com eles. Jesus confirma doutrinas que são compartilhadas por essa elite religiosa do povo de Deus, doutrinas tais como a ressurreição dos mortos, as formas de piedade, como a esmola, o jejum, a oração, e também o hábito de se dirigir a Deus como Pai, a centralidade do mandamento do amor a Deus e ao próximo. Então, existe uma certa proximidade de Jesus com os fariseus. Embora ele não seja um fariseu, embora alguns fariseus se oponham abertamente a ele, muitos fariseus tenham se envolvido também com a sua morte na cruz. Então, em conclusão, aos olhos de muitos em Israel, Jesus pareceu agir contra as instituições essenciais do povo eleito. E quais são essas instituições a que Jesus apareceu de forma escandalosa, né? Primeiro,
A submissão à lei na integralidade dos seus preceitos escritos e, para os fariseus, na interpretação da tradição oral. Segundo, a centralidade do Templo de Jerusalém como lugar santo em que Deus habita de forma privilegiada. E terceiro, a fé no Deus único, cuja glória nenhum homem pode compartilhar. Então, é a respeito dessas três instituições de Israel e a forma como Jesus apareceu de forma escandalosa aos líderes religiosos em relação a essas instituições, é sobre isso que nós vamos nos dedicar nos próximos programas. Até lá, nós continuamos reverentes diante desse mistério central da nossa fé, que é o mistério pascal do Senhor.